Este programa tem classificação indicativa livre. Alô? Eu gostaria de saber. O homem tem livre-arbítrio? Uma vez salvo, salvo para sempre? Posso me divorciar? Suas dúvidas. Perguntas difíceis de serem respondidas. Assuntos que poucos gostam de falar. A 92 FM apresenta Na Roda dos Esclarecedores. Apresentação: Wellington Aquino. Olá, muito boa tarde. Já estamos começando o nosso debate, programa Na Roda dos Esclarecedores, e hoje vai falar sobre ordenação feminina ao pastorado. Deus não criou originalmente o homem e a mulher iguais? Qual a base, pois, para impedir que a mulher seja ordenada? Existe algum texto na Bíblia que diga claramente que é proibido que as mulheres sejam ordenadas ao ministério? A pergunta que estamos fazendo hoje no nosso site, para você responder e participar com a gente, é só você acessar lá, radio92.fm.br, para você votar na nossa enquete. Tá bom? Vai lá, acessa o nosso site e deixa lá a sua opinião a respeito da nossa temática de hoje. Será que a Bíblia referenda, as escrituras referendam a ordenação de mulheres ao ministério pastoral? Bom, antes que alguns ouvintes me abençoem, antes que alguns ouvintes me xinguem, antes que alguns ouvintes mandem palavras maravilhosas ao meu respeito, ou alguns que me chamam de chato ou qualquer outra coisa, né? Deixa eu registrar algo aqui. Eu entrei em contato com pessoas que pensam ao contrário, diferente dos pastores que aqui estão, tá bom? Não foi por tentativa, não foi por falta de convite de pessoas que são favoráveis ao ministério pastoral feminino. Então, antes de você me abençoar, antes de você mandar palavras de carinho aqui pro WhatsApp ao meu respeito, tá? Porque, de repente, você pode até não gostar da minha pessoa, tá? Você pode até não gostar. Mas eu tento trazer aqui pessoas para a gente manter o equilíbrio do debate. Infelizmente, lamentavelmente, nem todo mundo atende ao nosso pedido. Então, eu repito, antes de você me abençoar via WhatsApp, né? Porque é muito fácil você estar do outro lado aí, na rede social, né? Porque está cheio de teólogos nas redes sociais. Então, é muito fácil, do outro lado, você emitir sua opinião aí na frente do computador. Então, repito, não foi por falta de convite a pastores que pensam diferente do que vai ser tratado hoje aqui, tá bom? A gente convidou pastores que são favoráveis ao ministério pastoral. Eu estou deixando essa nota de rodapé porque daqui a pouco vai começar os elogios e as palavras carinhosas que vão ser enviadas aqui por algumas pessoas via WhatsApp, tá bom? No 991 21 6621. Então nós vamos falar sobre ministério pastoral feminino. E eu estou aqui com o reverendo Alain René e também o pastor Mibson Cordeiro. Os dois vão estar falando a respeito dessa temática, trabalhando essa temática, e você que está aí do outro lado pode nos ajudar. Se você pensa diferente, manda a sua opinião para cá, manda a sua pergunta para cá, tá bom? Para que a gente possa trabalhar essa temática sobre ordenação de mulheres ao pastorado. Bom, eu começo já com o reverendo Alain René, fazendo a pergunta que está no nosso site. As escrituras referendam a ordenação de mulheres ao ministério pastoral? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, pastor Wellington. Também aqui estender o meu cumprimento ao pastor Mibson Cordeiro. É uma satisfação novamente ocupar os microfones da 92,3, né, ladeado aqui pelo pastor Mibson. Um abraço também aos ouvintes, né, que estão na sintonia do programa, e dizer aos ouvintes que a nossa intenção e a nossa oração é tão somente contribuir com uma reflexão nas escrituras para que a Igreja do Senhor chegue a uma compreensão que o agrade, né, e que venha a glorificar o seu nome. A respeito da questão colocada por você, Wellington, a minha convicção, né, a minha firme convicção de que as Sagradas Escrituras, elas não referendam, né? Elas não permitem o chamado ministério pastoral feminino. Dentre as perguntas que você exemplificou logo no início do programa,
Uma delas dizia o seguinte: mas existe algum texto na Escritura que proíba a mulher de exercer o ministério pastoral? E a resposta simples a essa pergunta é que não há nenhuma pergunta explícita que vá dizer que às mulheres está vedado o exercício do ministério pastoral. Não obstante, não é dessa forma que as coisas são estabelecidas na Igreja de Cristo e nem é dessa maneira que doutrinas são construídas, tá? Então você não necessita de uma proibição explícita para que determinada postura ou determinada prática venha assim a ser proibida na Igreja de Cristo. Da mesma forma, como você não necessita de nenhuma afirmação explícita para que uma doutrina ou uma prática seja estabelecida. Exemplo disso é a doutrina da Trindade. Então você não tem nenhum texto que vá afirmar explicitamente a distinção pessoal dentro da divindade. Não obstante, você, por meio da construção teológica e por meio das inferências, você chega a um entendimento legítimo de que dentro da unidade do ser divino existe uma distinção de 3 pessoas, tá? Que são igualmente um só Deus, possuem a mesma glória, a mesma majestade. Então, dito isso, quando nós observamos desde o Antigo Testamento, nós vamos encontrar alguns princípios interessantes que são estabelecidos pelo próprio Deus. Por exemplo, no livro de Deuteronômio, no capítulo 12 e no versículo 32, a ordem do Senhor para o seu povo é a seguinte: vocês vão fazer tão somente o que eu mandar, nada além disso. Vocês não vão acrescentar nada, nem diminuir nada daquilo que eu ordenar. Então a ordem de Deus para o seu povo é que o povo deveria observar, o povo deveria fazer, o povo deveria obedecer a apenas aquilo que é ordenado pelo Senhor, que é estabelecido pela sua vontade, que é estabelecido nas Escrituras. Observe, por exemplo, também o exemplo dos filhos de Arão, Nadab e Abiú. Em Levítico capítulo 10, eles são fulminados e são consumidos pelo fogo que saiu de diante do Senhor. E o texto do versículo 1 até o versículo 3 vai ser muito claro ao afirmar que eles foram consumidos porque eles fizeram aquilo que Deus não ordenou que eles fizessem. Então perceba, eles não fizeram aquilo que era proibido. Eles não fizeram algo que era explicitamente proibido. Eles fizeram algo que só era não ordenado. Não obstante, o fato de fazerem algo que não foi ordenado pelo Senhor foi motivo suficiente para que eles fossem assim fulminados e mortos pelo Senhor. Então, no que diz respeito ao ministério pastoral feminino, você não tem necessidade de que exista uma proibição explícita, uma proibição clara. Você vai observar que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele, no capítulo 3, ele vai dizer que aquelas orientações dadas tinham o objetivo de que, caso Paulo tardasse em ir até Timóteo, Timóteo deveria ficar ciente de como se deve proceder na igreja de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Então, dentre as instruções que são dadas pelo apóstolo Paulo a Timóteo, acerca de como deve se proceder na igreja de Cristo, está a questão da escolha de oficiais, está a questão da condução de pessoas para ocuparem o episcopado da igreja, que no Novo Testamento é a mesma função do pastorado. No Novo Testamento, bispo, presbítero e pastor são a mesma função, não há essa distinção. Então ali você já vê que o apóstolo Paulo ele está recomendando a Timóteo, ou dando orientações, para que assim ele encaminhe a escolha de pastores. E dentro das orientações do apóstolo Paulo, o que você tem são qualificações que se encaixam em homens. Você não tem qualificações que vão se encaixar ali em mulheres. Então, só respondendo à pergunta inicial, Wellington, a Bíblia não referenda, tá? Ela não tem nenhuma proibição explícita, mas isso não é necessário, tá? Porque a Bíblia, através das injunções que ela estabelece, através das orientações que ela coloca, ela é suficientemente clara quanto ao fato de que homens são aqueles que devem ocupar o ofício na igreja, o pastorado. Uma coisa que acontece mormente nessa discussão é que as pessoas elas costumam apelar muito para os argumentos das ciências sociais. E nesse apelo que é feito às ciências sociais, há também um apelo para que seja estabelecido um diálogo entre a Bíblia e essas ciências sociais. Agora, algo que eu percebo nesse apelo que é feito é que quando é dito isso, não, mas nós temos que dialogar com as ciências sociais, temos que dialogar com o nosso contexto, com a nossa cultura. Esse apelo é feito no sentido de colocar a Bíblia e essas ciências sociais numa relação de igualdade, numa relação de paridade.
o que nós devemos fazer, sim, dialogar com essas ciências, mas estabelecer o fundamento de que a Bíblia ela não é igual a essa ciência, ela está acima, não é? Ela é o fundamento, ela é a base, ela é aquilo que é autoritativo. As ciências sociais, elas devem ser interpretadas à luz da Escritura, tá? Não é a Escritura que deve ser interpretada à luz das ciências sociais, que normalmente é o que nós vamos ver acontecendo nos dias de hoje. Pastor Mibson, há abundantes provas na Bíblia de que as mulheres desempenharam papéis cruciais, ocupando aí funções de destaque e sendo instrumentos de bênção para o povo de Deus. Isso não prova que elas hoje podem ser ordenadas e exercer liderança? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Inicialmente, gostaria também de agradecer o prazer, o privilégio de estar aqui ao lado desses dois feras da teologia, e eu me lembro que eu fui contemporâneo de Cleomásio em 2001, quando nós entramos no seminário. Ele já sabia tudo, né? Imagine 16 anos depois. Então é um privilégio estar aqui. E estou aqui, sinceramente, muito mais hoje para aprender com esses homens do que para ensinar alguma coisa. Mas quando o ouvinte faz esse questionamento, com certeza ele está citando Miriam, Débora, Esther, Ruth e tantas outras pessoas do sexo feminino que ocuparam em um dado momento um papel crucial na história e foram instrumento de Deus para trazer algum tipo de livramento e algum tipo de bênção sobre o povo de Deus, mas que todavia foram, assim como, por exemplo, Atos, nós não podemos pegar tudo que está em Atos e tornar doutrina por ser um documento histórico. Assim também nós não podemos pegar acontecimentos isolados e estabelecer critérios a partir deles. Então nós realmente vemos Miriam, Ruth, Esther, Débora e tantas outras exercendo funções específicas em dado momento, mas com respeito à função da liderança. Se você vê, por exemplo, lá no próprio Moisés, quando o seu sogro o aconselha, e há também estabelecimento de critérios para a eleição daqueles que vão acompanhar Moisés naquele processo, também lá desde lá já não há esse critério e lá não é incluída a participação da mulher. Então o fato de terem esses casos, nós não estamos negando aqui, não validam a ordenação feminina. Muito bem, as pessoas começaram já a participar aqui com a gente, mandando a sua opinião a respeito dessa temática. Sou mulher, não acredito no pastorado feminino por diversos motivos, mas um deles é sabido por todos nós, a influência que sofremos dos hormônios de períodos que passamos, que não suportamos, nem a nós mesmas. Nos descontrolamos facilmente, e se alguém disser que não, possivelmente é radical ou o nome dado agora é feminista. O bom é nos reconhecermos. Não vejo problema e nem me sinto menor por ter sido chamada para ser auxiliadora. Ouvinte participando aqui com a gente. A Alneide de São João dos Índios diz que a mulher tem papel importante em todas as outras coisas, porque não na igreja. Os batistas não aceitam mesmo. Obrigado. Boa tarde, pastor Wellington Aquino, e a todos os pastores da bancada do Na Roda de hoje. Gostaria de saber... Aí ele botou aqui, qual é o posicionamento dos pastores em relação ao ministério? Ele colocou aqui de uma igreja que foi fundada por uma mulher, que é da Igreja do Evangelho Quadrangular, que foi fundada por uma mulher, bem como muitos lares e ministérios que são liderados por mulheres. A pergunta aqui do ouvinte. Meu querido pastor Cleomásio já está aqui com a gente. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Wellington. Prazer estar aqui, reencontrando o Mibson depois de anos. A gente se vê muito pouco. Não estamos mais na mesma denominação, e por isso essa distância. E evidentemente que é um prazer reencontrá-lo, que Deus continue abençoando seu ministério, meu irmão. E o Alan, a gente aqui dispensa comentários, é o nosso teólogo, é o teólogo mestre aqui da nossa cidade. Então, quando Alan diz, a gente simplesmente confirma, valida. Muito bem. Quando a gente olha para as escrituras, a gente olha nomes como o da Débora, Priscila, Febe, que eram líderes e exerciam autoridade. Essas mulheres são muito utilizadas como prova de que... A prova bíblica que é uma prova suficiente para a ordenação de mulheres.
a gente pode olhar dessa mesma forma, meu querido pastor Cleomácio, quando a gente olha para a vida dessas mulheres? Não, Wellington, não dá para usar isso como base por várias razões. O caso de Débora, por exemplo, né? É um caso singular por vários motivos. Primeiro, Débora está no livro de Juízes. E o livro de Juízes não é um bom livro para você usar como modelo para liderança. Se assim fosse, nós teríamos que também escolher pastores mulherengos e beberrões como o grande Sansão, ou termos pastores como Jefté, né, um homem supersticioso. Então, não é um bom modelo para você usar. O caso de Débora, especialmente porque nós estamos falando também de outro fator, né? Você tem ali a questão de uma liderança nacional. E não foi Débora quem oficialmente tomou essa liderança, mas claramente Deus reprova Baraque por sua falta de disposição e coragem de exercer a liderança que lhe foi dado. Então essa é uma situação singular e que não serve de modelo e exemplo. O livro de Juízes não serviria de modelo para a liderança. Quando a gente fala em Febe, por exemplo, que é o texto lá de Romanos, esse é um texto absolutamente confuso de interpretação. Usar a palavra no grego para dizer que ela era uma diaconisa, essa é uma forçação exegética. Porque o termo diáconos ou diaconia nem sempre é traduzido para o oficialato, mas para o ato de servir, o que era muito comum nas mulheres da igreja, que serviam as lideranças, que recebiam seus lares, que até serviam com suas posses financeiras para a manutenção disso. Fazer uma teologia de ordenação feminina em textos obscuros é realmente temerário quando você tem textos absolutamente claros em que a liderança é completamente masculina. É só pegar as orientações de Paulo a Tito, as orientações de Paulo a Timóteo na primeira carta, a clara e expressa proibição que Paulo faz na primeira carta de Timóteo, de que as mulheres não devem exercer a autoridade que é própria do homem na igreja, e no contexto é a autoridade episcopal, a autoridade de presbítero, de pastor. Esses textos são muito mais claros e eles são proibitivos. Os textos de 1 Coríntios 14, quando trata do julgamento dos profetas, ali é proibido que as mulheres possam falar nesse julgamento aos profetas, algo que era próprio da liderança da igreja em Corinto. Então você tem a ausência clara de modelos bíblicos e de orientações bíblicas para a ordenação feminina e a expressa, clara instrução bíblica, tanto para a liderança masculina no lar, quanto para a liderança masculina na igreja. Então, usar esses modelos, eles só servem para uma coisa. Eu sempre digo que quando você tem uma exceção, a exceção confirma a regra. A regra é a ordenação masculina. Outro ponto, Hélio, que as pessoas dizem é o seguinte: mas Paulo, os apóstolos e Jesus, eles não colocaram... Jesus não colocou mulheres no apostolado por uma questão contextual e cultural. Se você pegar o ministério do Senhor Jesus Cristo, quando ele entendeu por bem romper com elementos culturais, como, por exemplo, quando conversou com a samaritana, um judeu conversando com uma mulher samaritana, sozinho, quando ele entendeu que era necessário romper com esse elemento cultural, ele rompeu sem problema algum. Se o Senhor Jesus entendesse que poderíamos ter mulheres no apostolado naquele momento e no pastorado, você teria visto isso tanto no ministério do apóstolo, do Senhor Jesus, quanto no ministério dos apóstolos. Paulo também, quando entendia que essa questão cultural era pecaminosa, ele rompia por conta da verdade do evangelho. Contudo, os argumentos que Paulo usa para não permitir a autoridade, o exercício de autoridade episcopal, presbiteral das mulheres, é de modo algum contextual e cultural. É bíblico teológico. Então, o homem foi criado primeiro, portanto, ele tem a primazia de liderança, e Satanás tentou destruir esse aspecto de liderança, fazendo com que a mulher fosse enganada e conduzisse seu marido. Então, os argumentos de Paulo não são contextuais, sociológicos, culturais, são absolutamente teológicos. E nós devemos partir dos princípios teológicos que já foram colocados aqui pelo reverendo Alain. Deus criou o homem para liderar e a mulher para ser a sua auxiliadora, tanto na família quanto na igreja. Reverendo Alain, a resistência a ordenar mulheres não decorre da reafirmação através dos séculos da inferioridade da mulher feita por importantes teólogos e líderes da igreja? Não, Wellington. Como o Cleomácio acabou de deixar claro, o fundamento é bíblico-teológico. Tá? Ainda falando um pouco sobre essa questão cultural, eu já vou pelo caminho que entende que houve um rompimento com a cultura da época, sim. Em que termos?
Pense, por exemplo, nas instruções de Paulo a Timóteo, né? De acordo com a tradição, na ocasião da escrita da primeira carta a Timóteo, Timóteo estava em Éfeso, uma cidade anteriormente completamente devotada ao paganismo, tão tal que no capítulo 19 do livro de Atos nós encontramos ali o confronto entre o apóstolo Paulo e aqueles que eram adoradores da deusa Diana. Então, algo que era muito comum nas religiões da época era a existência de sacerdotisas. Então, o que você mais tinha nas religiões pagãs do primeiro século era a existência de sacerdotisas, das chamadas prostitutas cultuais, tá? Então, o que vai acontecer quando os apóstolos, o próprio Senhor Jesus Cristo, eles deixam estabelecida uma liderança masculina na sua igreja, é exatamente um rompimento com o contexto cultural da época em que abundava sacerdotisas, liderança feminina nas religiões da época, tá? Então, você, infelizmente, quando você vai partir para a história da igreja, você vai se deparar, sim, com alguns teólogos que argumentaram em termos de uma inferioridade essencial por parte da mulher. Graças a Deus, esse equívoco, ele foi corrigido por outros bons teólogos, né? Por outros homens de capacidade reconhecida, que vão entender e vão deixar muito claro que, em termos essenciais, não há distinção entre homem e mulher. Mas Deus, segundo o seu bel prazer e segundo a sua vontade, deixou estabelecida essa distinção de função. Então, ao passo, caro Wellington, que as pessoas dizem que essa resistência, ela parte muito de certos preconceitos ou de certos temores, né, de teólogos em relação ao exercício da liderança masculina, ao passo em que há muita gente que vai argumentar isso, há também muita gente que vai tentar empurrar a goela abaixo e vai tentar afirmar a validade, a genuinidade, a legitimidade do pastorado feminino por meio a argumentos que são completamente estranhos a uma correta interpretação bíblica. A gente vê, por exemplo, além desse, né? Não, mas é porque era algo da época, era algo cultural, eles tiveram medo de ir contra, aí não nomearam nenhuma mulher. É porque em Éfeso não existiam mulheres suficientemente dotadas, suficientemente instruídas, suficientemente dadas à intelectualidade. No primeiro século, esse era um problema não apenas de mulheres, tá? No primeiro século, isso também era um problema de homens. Você também vai ter muitos homens iletrados. E se você observar as instruções que o apóstolo Paulo dá para a condução de pastores, para a condução de homens para o episcopado, as qualificações que são delineadas ali por Paulo são qualificações morais. Então você não vai encontrar ali uma qualificação para que alguém fosse versado em conhecimento rabínico, em conhecimento profundo das escrituras do Antigo Testamento, mas são qualificações morais. E nessas qualificações morais, o foco é no oficialato masculino. Então você vai ter muita gente que vai tentar empurrar argumentos completamente estranhos a uma correta interpretação bíblica, tá? Isso apenas mais uma evidência de que estão cedendo ao espírito da época, né? Estão cedendo aos apelos que mormente são feitos em nosso período pós-moderno. Só para fechar, Wellington, você também vai ouvir o seguinte argumento: isso é machismo. Então, não sei, de repente alguém até vai dizer, não, mas essa insistência em não permitir que as mulheres exerçam o pastorado é machismo. O que é machismo? Machismo, né, numa definição até grosseira, em linhas gerais, nada mais é do que a negação de direitos que são também das mulheres. E eu quero deixar claro para o ouvinte que a questão do pastorado não é direito. Ninguém tem direito ao pastorado. Então, dizer que as mulheres não podendo ser conduzidas ao oficialato masculino, ao pastorado, isso é machismo, isso é falacioso, porque o pastorado não é direito de ninguém. Ninguém tem direito ao pastorado. Homens não têm direito ao pastorado. Pastores recebem um chamado. Então, o que nós recebemos é permissão dada por Deus para anunciarmos a palavra e para conduzirmos a sua igreja. Nós somos dotados. Ninguém vai poder chegar diante de Deus argumentando que lhe foi negado um direito, tá? Se assim também for entendido como direito, porque esse direito ele é dado apenas a alguns homens e não a todos, tá? Então, também é falacioso você dizer que proibir as mulheres de exercerem o pastorado é machismo. É só uma tentativa de atribuir um rótulo odioso a convicções que são solidamente fundamentadas na Escritura. Wellington, é que esse tipo de acusação que normalmente se faz, ele é aquele famoso ataque ad hominem.
você não tem argumentos bíblicos suficientes, então começa a atacar a índole de quem defende isso. Você diz, eles são assim porque são machistas, ou então porque tem medo. Uma outra frase que eu acho que você já ouviu, Wellington, tem medo de que as mulheres tomem conta do ministério pastoral e façam um trabalho melhor. Eu ouvi uma frase, minha esposa falou de uma frase feita por uma senhora, uma jovem, que dizia o seguinte: olha, os homens fracassaram em seu ministério, no exercício da liderança pastoral. Agora é tempo da mulher tomar a frente, uma nova era, aquela coisa de visão, nova era e tal. Eu digo, deve ter realmente havido algum fracasso, porque o ministério desses homens, que começaram com 500 pessoas em Jerusalém, espalhou-se pelo mundo inteiro, e igrejas e pessoas foram salvas. Então esses argumentos são muito falaciosos e são, como não há argumento bíblico suficiente, apela-se para a questão social, apela-se para o julgamento da intenção da pessoa que defende. A verdade, meus irmãos, é que nós não defendemos a ordenação feminina por um motivo muito simples. A Bíblia não permite. E pronto. Muito bem. Eu vou ter que ir para o intervalo. Você que ligou o rádio nesse momento, está querendo saber sobre o que estamos falando, discutindo. Hoje, aqui no debate, estamos falando sobre ordenação feminina ao pastorado. A pergunta que está sendo feita no nosso site é se as escrituras referendam a ordenação de mulheres ao ministério pastoral. radio92.fm.br, você pode ir lá e votar. Aqui na nossa bancada, reverendo Alain René, pastor Mibson Cordeiro e também o pastor Cleomácio. Volto a dizer o que falei no começo do programa. Não foi por não tentar, não foi, eu tentei trazer alguém que tem um pensamento diferente, pastores que compactuam com a ideia de que a mulher pode ser pastora. Por que eu estou falando isso? Antes de ser abençoado, de receber elogios no WhatsApp, né? Porque tem umas pessoas que elas me abençoam de uma forma assim maravilhosa, com palavras assim encorajadoras, que a cada dia vão chegando aqui, porque não é um debate equilibrado. Repito, eu tentei trazer, eu convidei, só que eu não consegui trazer pessoas que têm um pensamento diferente do pensamento que está sendo colocado aqui. Tá bom? Talvez uma outra oportunidade eu consiga trazê-los. Ok? Pastor Mibson, pergunta que eu vou deixar para você, para quando voltar do intervalo, para você responder o seguinte: se as mulheres recebem os mesmos dons espirituais que os homens, e aí se utiliza ali Atos, também Joel, né? Nos últimos dias, isso não é uma prova de que Deus deseja que elas sejam ordenadas ao ministério? Pergunta essa que o meu querido pastor Mibson vai responder depois do intervalo. Eu volto já já. Você está ouvindo Na Roda dos Esclarecedores. Esclarecedores.